paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, graças a nosso Deus, hoje nós estamos aqui, reunidos como igreja, como irmãos em Cristo. Isso tudo é para o nosso Deus. Nós ficamos felizes porque o Senhor nos deu essa graça, né? De estarmos mais uma vez aqui numa live. Eu queria de antemão já agradecer os irmãos que estão presentes, pastor Irineu, pastora Raquel, a irmã Preciane, ok? Preciane Marques também, sejam muito bem-vindos, né? Amados, com grande satisfação, Deus está me dando a oportunidade de estar junto com os irmãos para fazer meditações nesse culto de ensino. O culto de ensino nós vamos falar de muitas coisas, né? E nós estamos tendo a oportunidade de comentar um pouco sobre as parábolas, né? Então, isso é muito importante, porque o nosso próprio Jesus, ele ensinou através de parábolas. Eu tenho certeza absoluta que entre nós, irmãos, muitas vezes a gente acaba usando algumas parábolas e não percebe que estão fazendo parábolas, né? Então, isso é interessante. Então, graças a Deus estamos aqui e queremos agradecer ao nosso Deus neste momento. Amém? Vamos orar então, amados? Ó Deus amado, bendito seja o seu nome, pois tu é digno de toda honra e toda glória. Estamos aqui, Senhor, como igreja, para te adorar, para conhecer da tua palavra, meditar sobre as parábolas que nós vamos falar nesta noite e também queremos dar graça pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado. Pai amado, nós somos pecadores, Senhor, somos pessoas que podem cometer erros, né? Por isso pedimos a sua graça, Senhor, para a nossa vida, nos perdoando, Senhor, de todos os pecados que muitas vezes a gente acaba entrando, mas o Senhor nos livra dele. Por isso nós estamos felizes, Pai. Pai amado, use aqui o seu servo para podermos passar todos os ensinamentos conforme o Senhor nos abençoou. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha preparar nosso coração, nosso entendimento, Senhor, que nós possamos ter aquele culto racional para podermos fazer frutos, Pai. Nós agradecemos a sua presença em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, Deus nos dá a grande oportunidade de conhecermos alguns detalhes importantes que normalmente teólogos, pessoas que são muito estudiosas, né? Eles vão mais profundamente. Não que eu seja um teólogo mais, assim, com grande conhecimento, mas o que que Deus nos dá, a gente quer transmitir. E, na verdade, o que é importante para nós transmitirmos? Na questão das parábolas, nós temos condições de fazer algum estudo, de cada vez mais entendermos as situações que ocorrem na Bíblia. Então, com relação às parábolas, nós temos alguns detalhes importantes sobre parábolas, né? Aqui eu tenho uma pequena ilustração que eu achei na internet, achei interessante passar para os irmãos. Aqui é como se fosse Pedro, né? Pedro
ensinando para duas pessoas aqui. E eles perguntam: Pedro, o que é isso, né? Aí o outro fala para ele fala por parábolas. Na verdade, se a gente for observar esse desenho, Pedro aqui é como um matemático, né? Se alguém já estudou essa questão das curvas, né? Com gráficos, né? X e Y, sabe do que eu estou falando, compreendeu? Então vejam que para nós que já estudamos na matemática essa questão aí, a gente já sabe. E não foi diferente com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele e Deus, né, do modo geral, Deus deu para muitas informações em relação ao que Ele quer nos ensinar. E um dos fatores importantes, amados, que com relação à parábola, nós temos mais uma vez de repetir o que é uma parábola, né? Que a parábola é uma narrativa curta, é uma história curta, que mediante o emprego de linguagens figuradas, transmitindo um conteúdo moral, sendo por isso erroneamente confundido por fábula. Em outras palavras, é uma história real ou fictícia ou inventada que traz uma mensagem que o ouvinte reflita para poder entendê-la, ok? Entendê-la. Então, essa é a grande importância das parábolas. E nós estamos estudando várias parábolas. Vamos ver se a gente consegue estudar todas, se for o caso. Amém? Se o Deus assim permitir. E nós estudamos, no caso dos odres, né? Já falamos sobre os odres, e falamos sobre o bom samaritano, ok? Eu falei da ovelha, falamos da ovelha na nossa live passada, né? E nós vimos que Deus nos escolheu e nos colocou como ovelha por várias razões. Então nós meditamos na live passada, onde a gente tinha algumas características em relação à ovelha, né? Então fizemos basicamente uma relação entre a ovelha e o pastor. E hoje nós vamos estar falando sobre a ovelha perdida, ok? Então vejam bem, irmãos, na questão das ovelhas, nós vimos que ela tem sensibilidade, elas são inteligentes, ela tem uma orientação, não muita, porque elas não conseguem escolher direito o seu alimento bom. Ela pode, por isso o pastor conduz as pastagens corretas, ok? Vimos outro caso específico que é a curiosidade. É uma verdade, amados, é uma curiosidade. A curiosidade faz parte do ser humano. Tanto é que os programas de televisão, os realities, né? Eles têm muita audiência. Por quê? Porque tem muita gente nesse mundo que quer ver o conflito lá dentro, tem curiosidade. Então nós somos curiosos, né? Outra importância também é que nós não temos defesa. Defesa nós não temos. Mas só podemos ter quando estivermos em Cristo Jesus, quando estivermos com a palavra. E a ovelha não tem defesa. A ovelha é o único animal que não tem ele não se defende, ok? Então, vemos outra característica, que a igreja é dócil, ok? Muitos de nós somos dóceis também, né? A visão da ovelha não é uma visão clara, ela é meio turva. Eu não falei na live passada, mas ela enxerga até 10 metros. Passando de 10 metros, ela não enxerga.
E a gente observa claramente que nós, como ovelha, se não enxergarmos através de Cristo Jesus, nós não vamos enxergar longe, ok? Só enxergamos longe pela misericórdia do Senhor e por estar na presença do Senhor. Essa é a grande verdade. E também, na hora, a ovelha se alimenta muito, o dia inteiro, e quando chega no curral, né, dá umas cabeçadas lá, tudo, e acaba caindo. Por isso que o pastor, durante a noite, ele também pastoreia as ovelhas. Olha como é interessante. O Senhor, o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, olha por nós 24 horas, constantemente. É uma grande verdade, ok? Então, irmãos, nós falamos das ovelhas, falamos dessa identificação, falamos da ovelha que é rebelde, ok? E o pastor, para que ela não entre dentro dessa, continue nessa rebeldia, o pastor vai e quebra, desloca, né, a patinha da ovelha. Então, a ovelha, a partir desse momento, ele coloca uma tala, mas ela tem que ser carregada pelo pastor para poder se alimentar, para poder beber a água, e tem que andar, o pastor tem que carregá-la. Quando o pastor carrega a ovelha sente o cheiro do pastor, sente o coração do pastor. Cristo faz isso com a gente, ok? Às vezes nós precisamos estar com a patinha quebrada para podermos entender a glória do Senhor, ao carinho que o Senhor tem por nós. Aí eu fiz, que não deu para fazer na live passada, um apontamento sobre a questão das ovelhas, ok? Vejam que as ovelhas, elas têm, aqui no Velho Testamento, fala sobre louvor das ovelhas, que fala em Salmos 79, 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das suas pastagens, cita sobre nós como ovelha. Provérbios 27 e 23, né? Esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Então essa é uma condição dos pastores, do pastor. O que Cristo faz com nós também, e os pastores também, né, que estão nos pastoreando, também tem que ter essa orientação, né? Aqui no Isaías 40, 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com um braço ajuda os cordeiros e as carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então vejam qual é o cuidado do pastor, entendeu? E aí depois nós temos em Ezequiel 11, 12, Jeremias 23, 1. Nós temos aqui Jeremias 50, 6. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Olha como o tratamento que Deus dá em Jeremias 23, 1. Olha como interessante, tá? São dispersam a ovelhas, ok? São dispersas. Aí ele faz, às vezes, Deus faz uma afirmação, né? Que são ovelhas sem pastores, né? Mostrando que elas não estão sendo cuidadas, né? Aí a gente pode colocar uma característica daquele que não conhece Jesus, ou daquele que conhece, mas não é pastoreado, não frequenta uma igreja, ok? Não está inserido dentro de um corpo de Cristo. E aí no Novo Testamento nós vemos em Mateus 7,15, falsas ovelhas, a compaixão com relação às ovelhas, porque estão aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor, como eu falei agora há pouco. Mateus 9:36, né? Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Então veja
como a afirmação que Deus coloca aqui, que é importante que a gente entenda que existe lobo sim. E Jesus fala para os seus discípulos, ok? Fala sobre a porta, como nós falamos, sobre a questão do aprisco, nós falamos na live passada. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, claro, é óbvio, Cristo dá a sua vida por nós. E outro, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, 14, 15. Ok? E também em João 10, 16, Jesus fala assim: tenho outras ovelhas que não estão dentro deste aprisco. Eu queria deixar importante ressaltar esse versículo que está em João 10, 16. Jesus fala de outras ovelhas. Então, essas outras ovelhas, vamos dizer que seria um outro rebanho. Então, não dá para afirmar que outras ovelhas são essas, né? Se são os irmãos do passado, quais são essas outras ovelhas, amém? Só o Senhor ou então um teólogo, né? Pode até passar alguma informação para a gente, amém? Então, nós temos isso, tá? Hoje, em especial, eu queria passar para os irmãos um fator muito importante. O que seria? É o seguinte, irmãos, em Lucas, ok? Nós temos do Lucas 15, ok? Lucas 15. Lucas 15, nós temos três parábolas. É importante para nós que estamos aprendendo, entendermos que a Bíblia, ela tem várias concordâncias. E muitas das vezes, para você poder ter uma ideia de uma parábola, você precisa entender primeiro o que é que está acontecendo, ok? O que pode estar acontecendo diante dessas parábolas? Vamos analisar o seguinte, tá? Eu percebi, busquei e concordo com quem diz que essas três parábolas, elas têm algo em comum, ok? Elas têm mensagens em comum. E é importante para o pregador, para aquele que busca um estudo, compreender e fazer essas comparações. Hoje nós vamos fazer algo que eu estou trazendo para os irmãos, mas vocês podem, vocês mesmos, ok? Irem à pesquisa e buscarem novas fontes de informação. Olha como é interessante. A parábola da ovelha perdida, ok? Que se encontra do capítulo 1, do versículo 1 em diante, fala sobre a ovelha perdida, né? E aí a gente encontra dois personagens, duas situações. Primeiro é o pastor e depois a ovelha. Já na dracma, nós vimos a mulher, que seria o cristão, ok? E a dracma, o tesouro. Será que nós podemos afirmar? Vamos ver com o estudo. E o filho pródigo? O filho pródigo, nós temos o filho mais velho e o filho mais novo, né? Que seriam cristãos. E o pai, que a gente considera sendo Deus, ok?
Então nós podemos entender que esses personagens formam o texto para que a gente possa estudar. Em primeiro lugar, eu queria mostrar como nós conhecemos o pastor, como nós conhecemos a ovelha. Eu queria passar para os irmãos o que é um dracma. Aqui, o dracma é essa moedinha aí. São moedas, né, de prata, são moedas que eram utilizadas na época, né? Nós temos esse outro modelo aqui também, ó. Esse outro modelo. É o outro modelo de dracma. O que acontece com isso? Quando há um casamento, o dote, lá na época, tá? Eu acho que até hoje acontece isso daí, tá? Até hoje acontece. Mas na época específica, quando a gente vai tratar de dracma, Deus mostra pra gente que existe um uso e costumes. Qual que é o uso e o costume? O noivo teria que daria um dote para a mulher. Ele dá um dote para a mulher. Então todas as mulheres casadas tinham um colar de dracma, ok? Aqui deixa eu mostrar para os irmãos um colar de dracma. Esse é um ornamento, ok? Mas vejam bem, irmãos, nós temos esse outro aqui também, ó, que já está com uma mulher. Observe, irmãos, a quantidade de dracma que essa mulher tem aí com o seu ornamento. Então, o costume da época é o seguinte: essa mulher, ela tem assim um caráter, é uma boa esposa, ela mostra isso também se ela tiver um ornamento assim. Mas se ela perder uma dessas moedinhas, vocês não concordam comigo que é até difícil ela andar aí? Então, uma mulher que anda com um colar faltando um dracma aí, por exemplo, né, ela é considerada como uma mulher que deslachada, até impura. Eles achavam que não estava moralmente assim bem com seu marido. Ou seja, uma mulher desleixada, alguma coisa nesse sentido. Então, essas moedas, além do valor que ela tinha, além de ser um tesouro, ele também tinha a questão de se mostrar, fazer a mostra, ok? E as mulheres, as esposas, sabiam disso. Então vejam que era vergonha uma mulher sair de casa sem o colar faltando uma dracma. Ok, irmão? Então vejam que é muito importante, né, para a mulher utilizar essas dracmas. Ok? Então vejam, amados. Agora eu quis falar sobre a dracma, né, para que vocês possam ter uma ideia. Ok? Agora vamos começar a analisar sobre o nosso... Pera, eu tenho uma anotação aqui que eu queria passar para os irmãos. Veja bem. Então, antes da gente falar sobre as parábolas, eu queria falar para os irmãos o seguinte: para poder estudar bem um texto, você tem que verificar quem é o autor, no caso nosso, Jesus Cristo, o que ele está querendo dizer, qual é a mensagem, quais são as mensagens, até mensagens principais, né, do que nós estamos estudando essa noite.
para que ouvinte? Quem está ouvindo? Ok? Então vou trazer para os irmãos quem está ouvindo. Primeiro, os publicanos, ok? Que eram cobradores de impostos. Os pecadores, ou seja, aqueles que viviam no pecado, que viviam na farra, eram pecadores. Os fariseus também estavam ali, ok? E os fariseus, ele era muito rígido. E no meu entender, eles estavam ali até para confrontar Cristo, porque muitos eram até espiões para conhecer o que Cristo fala, o que Cristo falava, e levar lá para o Sinédrio, lá para o templo, lá, ok? Porque, claro que Jesus, quando começa a realizar a sua obra redentora, ele incomodou as pessoas do templo, né? Então nós temos o fariseu, que eles são devotos do Torá. E nós temos também os escribas. Os escribas são aqueles que sabiam ler e escrever, né? Então eles tinham um maior conhecimento, eram administradores. Então esse era o público das 3 parábolas aqui. E a gente entende que as 3 parábolas são praticamente com alguns itens iguais. Nós vamos verificar aqui essa noite. Amém? Amados, então vamos à ovelha perdida. Veja bem, vou ler aqui para os irmãos o texto para ficar mais fácil, para a gente ler rapidamente, ok? Ora, chegaram a ele todos os publicanos pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles não estavam entendendo a ação de Cristo de ir visitar um pecador que eles consideram, né? Então, veja, Zaqueu, o Mateus, entendeu? Então, Jesus esteve na casa dessas pessoas, tá? Então, continuando, aqui vamos à parábola. Então ele propôs essa parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e lhe disse: alegrai-vos, amigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Logo em seguida, diz assim: digo-vos assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Amém?